grande prazer ter essa oportunidade de falar um pouco aqui com vocês. Eu vou passar dessa área cósmica para uma área bem mais local e aplicar um pouco da engenharia numa área bem distinta, mas que para mim é muito próxima. Uma das coisas que o MIT sempre pede que a gente faça é comentar que o MIT tem diversas patentes nessa área. Eu sou um inventor em algumas dessas patentes e eu tenho ações numa companhia que a gente fundou que comercializa, licencia essas patentes e comercializa essa tecnologia e, por sinal, o CEO, o presidente dessa companhia é um brasileiro de Campinas. Dito isso, deixa eu começar a comentar bem rapidamente 3 áreas que eu vou tentar falar dessa evolução do que a gente tem feito. A gente não começou criando essa área de reabilitação robótica, pegando ideias simplesmente estando numa banheira, tomando seu banho e tendo um momento de eureka e dizendo, o que eu vou fazer hoje? O que nós fizemos foi simplesmente seguir a evolução das ideias na neurociência. Então, até a década de 70 e 80, a ideia na neurociência era que o cérebro era rígido. Depois que uma pessoa se tornasse um adulto, não havia muito que você pudesse fazer depois que alguém tivesse, por exemplo, um AVC, um derrame cerebral. Então, o que aconteceu, isso veio já de bastante tempo, esse foi um dos maiores proponentes dessa ideia, o Santiago Ramon Cajal, que ele dizia que o cérebro era essencialmente totalmente como hardwire, não tinha muito que você pudesse fazer. Então, por isso, os terapeutas e os médicos, depois de uma pessoa ter um AVC, se concentravam a educar a pessoa como fazer coisas no dia a dia, usando simplesmente um dos membros que eles teriam ainda talvez móvel. Mas o que a gente aprendeu na década de 70 e 80 era que o cérebro é plástico. Essa ideia de plasticidade do cérebro é bem mostrada nesse tipo de slide de um colega de Kansas City, o Randy Nudo, que o que ele mostrou? Ele trabalhou com macacos e ele mapeou a área dos macacos que estava respondendo à mão. E ele veio e fez uma lesão nessa área. Aí ele separou os macacos em 2 grupos, um que ele mandou de volta para o ambiente e o outro que ele deu uma forma de terapia. O grupo que voltou ao ambiente, aqui vocês têm a lesão, aqui vocês têm a área respondendo à mão. Vocês veem que a área respondendo à mão, ela diminui, ela fica menor. Por outro lado, o outro grupo de macacos que tinha que apertar com a pá do lado não lesionado uma alavanca e pegar raisins de uva passas de buracos relativamente pequenos que cada vez iam ficando menores, o que ele viu é que a área respondendo àquela mão, aqui de novo a lesão, não só não diminuiu, mas até invadiu outros espaços que antes estavam respondendo para outras áreas do corpo. Então, dessa é a visão do que a gente começou a fazer. Nós não estávamos fazendo como colegas meus do meu laboratório fizeram e agora estão na Vanderbilt fazendo tecnologia assistiva para pessoas que têm lesão medular ou próteses para as pessoas que tiveram uma amputação. Que essas são tecnologias que estão tentando auxiliar a pessoa a interagir com o ambiente. O tipo de coisa que nós fizemos, que começamos a fazer, foi criar tecnologia para auxiliar o clínico a tentar aumentar o potencial do paciente e melhorar depois de ter tido a lesão. E a gente tem feito isso desde 1989, quando a gente começou aqui, e os resultados têm se acumulado de forma que a Associação Americana do Coração, American Heart Association, cada 5 anos vem com as guidelines deles, do que deve ser feito, e eles deram para a gente que agora nós atingimos para certas situações, no caso de paciente crônico, que a gente já mostrou que a gente tem uma melhor possível classificação. A gente mostrou que a gente é capaz de melhorar a capacidade do paciente melhorar depois de um AVC ou uma criança com paralisia cerebral também de melhorar devido a um AVC. No caso do inpatient, do agudo, nós ainda não temos tão boa. Mas isso tem sido bem mostrado. E só para lhe dar uma ideia de como essa ideia de plasticidade do cérebro é recente,
Esse foi um trabalho que a gente publicou, que o Veterans Administration fez um estudo em 4 dos hospitais deles, independente da gente. Eu era parte do grupo que estava auxiliando no desenho do estudo, mas eles fizeram o que eles queriam no final. E isso foi publicado nesse jornal, no New England Journal of Medicine, que é o melhor e mais prestigioso jornal de medicina do mundo, com uma vida de pelo menos mais de 100 anos de existência. Quantos papers vocês acham que foram publicados nesse jornal sobre a reabilitação do AVC antes desse paper que saiu em 2010? Eu vou dar uma chance para alguém responder e tem que ser rápido porque eu não tenho muito tempo. Quanto? Quase certo. Quase. Eu tinha ouvido falar que esse era o primeiro, depois que eu fui pesquisar, esse é o segundo. Então, se você olhar durante toda a vida desse jornal e mostrava a perspectiva real dos médicos sobre a reabilitação depois de um AVC, e eu não estou falando de robótica, estou falando de reabilitação depois de um derrame cerebral, esse foi o segundo paper publicado nesse jornal em toda a sua história. E o que a gente mostrou? A gente utilizou 4 diferentes robôs que a gente criou, e eles utilizaram esses 4 robôs e eles mostraram, mesmo quando eles não deixaram a gente treinar os terapeutas a entenderem como fazer a tecnologia, mas só comparando robótica, que aqui está mostrando em azul, com a forma comum de dar a terapia, nós conseguimos resultados melhores, não só durante a intervenção de 12 semanas, mas durante 6 meses que a gente não tem intervenção, que a gente quer ver como os pacientes melhoram. E todas as escalas se mostraram significativas, mesmo no período que não houve treinamento, no período inicial do estudo. Depois que os terapeutas entenderam como utilizar a tecnologia, aqui nós estamos mostrando de novo azul, mostrando a terapia robótica, em vermelho, uma terapia que a gente criou que tenta replicar o que nós estamos fazendo com os robôs. Mas a terapia usual, só para lhe dar uma ideia, normalmente envolve em torno de 40 movimentos do membro parético durante 1 hora de terapia. Enquanto que nós estamos fazendo em torno de 1000 exercícios, 1000 movimentos com aquele braço parético. Então nós criamos uma forma de exercício que era, se vocês viram o filme do Charlie Chaplin, Modern Times, nós criamos uma forma do Modern Times por terapeuta. Nós tínhamos um relógio atrás deles falando, você tem que fazer em 1 hora 1000 movimentos com esse paciente. E clique, 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 clique. E quando a gente faz isso, você vê que os resultados, mesmo com de forma manual, podem ser muito melhores. Mas o que é interessante é que, e eu vou voltar um pouco mais para frente, é que mesmo se você pudesse fazer o terapeuta trabalhar nesse nível, você tem uma redução significativa de custos. Aqui mostrando um paciente típico que no começo não consegue mexer o punho, depois de trabalhar durante essas semanas com o robô, ele é capaz, de forma não assistida pela máquina, fazer movimentos controlados com um punho, fazendo diferentes exercícios. O VA, que estava interessado, como foi mencionado no keynote, não só em termos de eficácia, mas também de eficiência em termos de custo, eles também quiseram, o que eles estavam interessados era no custo. Então, o que eles olharam? Eles olharam quanto custava para o VA tomar conta desses pacientes, usando essa terapia. A terapia comum não custou nada mais, porque era o que eles estavam fazendo. Se você considerar o custo dos robôs e do pessoal utilizando as máquinas, ou fazendo um terapeuta extra, trabalhando com aquele nível de intensidade, a robótica já mostrou ser mais eficiente, mais barata. Mas o que se tornou uma surpresa muito grande para o VA, para o Veterans Administration, é que quando eles olharam todo o custo que eles estavam gastando com aqueles pacientes, para surpresa geral, o custo total, incluindo da intervenção, não era superior à terapia usual. Então, todo o custo somado da terapia, incluindo esses custos, né, não foram superiores. Quer dizer, se você pegar esse valor e subtrair o valor da intervenção, isso quer dizer que para todos os outros custos, isso era quanto que o VA estava gastando. E note que o VA é uma forma de seguro social ou de medicina socializada para os veteranos das Forças Armadas.
Então, uma das ideias que foi surgida é que talvez isso fosse placebo. Então, o que nós fizemos? Nós pedimos para o VA continuar subindo ou verificando o custo. Então, aqui eu subtraí o custo das intervenções, então isso era quanto estava custando para tomar conta dos veteranos o resto disso. Se fosse placebo, a ideia é que esses custos, azul aqui é a robótica, vermelho é aquela terapia intensiva, esses custos iam começar a subir em direção ao custo da terapia usual. Depois que o estudo terminou, a gente pediu para o VA continuar seguindo os custos que eles estavam gastando em cada um daqueles pacientes. Para surpresa geral, apesar que a terapia de manual intensiva começou a subir o custo, a terapia robótica, o grupo que fez a terapia robótica, ainda ficou ainda mais barato para o VA. Então, eles pararam de fazer aquela ideia de cost-benefit, porque tinha um benefit e o custo era inferior. Então, eles pararam por aí. E agora eles estão interessados em colocar isso dentro do sistema deles. Os resultados foram tão interessantes que agora o National Health Service, que é o sistema social da Inglaterra, decidiu fazer um estudo equivalente para ver o custo no sistema britânico. Então, 16 hospitais organizados em 4 centros e 3 satélites estão começando esse ano um estudo com entre 720 e 800 pacientes para verificar, depois de um AVC, quanto custa, não no VA, mas dentro do sistema britânico, e, se funcionar, adotar isso de forma geral. Dentro do Brasil, São Paulo está lidando isso com o governo do estado de São Paulo, que está criando 16 hospitais dentro do estado de São Paulo, que a gente colabora bastante, onde eles estão instalando esse tipo de tecnologia em diferentes locais. E eu imagino que depois do estado de São Paulo tomar essa liderança, os hospitais de ponta vão ter que seguir e talvez o resto do Brasil também siga essa liderança. O VA, como eu falei, eles agora passaram a pensar em robótica não mais como uma questão de prova, mas agora estão tentando entender como integrar isso no processo de reabilitação depois do AVC. Mas nem tudo é sucesso, a gente tem que entender a ideia de pesquisa. Então, isso são tecnologias que foram desenvolvidas por outros grupos e eles fizeram uma ideia muito boa. Eles viram como era a tecnologia, esse vídeo não vai funcionar, como era a tecnologia de ponta, que era essencialmente você ter 3 terapeutas numa esteira rolante, 2 movimentando as pernas do paciente e 1 movimentando o tronco. Então, você tem 2 terapeutas no chão, 1 movimentando o tronco em cima de uma esteira rolante. Então, a ideia foi criar tecnologia para fazer isso de uma forma, em vez de quebrar, vamos dizer assim, as costas do terapeuta. Mas o resultado não foi positivo e nós temos muito mais pesquisas para fazer. Então, se no membro superior nós tivemos resultados muito bons, no momento a gente está se concentrando, fazendo as pesquisas para o membro inferior. E, para ficar dentro do tempo, eu agradeço.